Bem-vindos ao Hora Marcada. Aqui o ponteiro do relógio não para, mas sempre temos um tempinho para uma boa conversa. E hoje, antes de dar início aqui à nossa conversa, ao nosso bate-papo aqui com a nossa convidada especial, eu gostaria de esclarecer algumas coisas. Eu sou Luiz, sou psicólogo e algumas pessoas acabaram perguntando: você vai trabalhar com podcast agora? Você vai deixar de atender, trabalhar com a psicologia? Na verdade, não. Na verdade, essa é só mais uma frente que eu estou assumindo para poder integrar isso com o meu trabalho, né? Eu acredito que o ser humano ele é constituído para além do aparelho psíquico. Ele é constituído por fatores biológicos, sociais, a própria alimentação, né? Espiritualidade, tudo isso constitui o indivíduo. Mas sem mais delongas, vamos aqui agora para a nossa convidada especial. Vamos ter uma conversa muito nutritiva. Lívia Duarte, como estamos? Oi, Luiz, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de ser a primeira convidada do Hora Marcada. Acho muito bacana esse encontro entre as nossas profissões, porque uma acaba complementando muito a outra. Então, espero que esse bate-papo seja bem esclarecedor e completo. Certo, Lívia. É o seguinte, muitas pessoas que eu conheço, eles acabam não sabendo que a nutrição ela trabalha em várias áreas, né? No seu caso, você trabalha com nutrição esportiva. Como é que você escolheu essa profissão? Como é que foi isso? Como é que você se identificou e teve amor por essa profissão? Então, primeiro eu vou até me apresentar, né? Meu nome é Lívia Duarte, eu sou nutricionista esportiva, eu atendo no consultório há 10 anos e já desde o início trabalhando mais assim com essa especialização em nutrição esportiva mesmo. Quando eu estava no ensino médio, que a gente tem que finalmente decidir o que a gente vai fazer da vida, eu me identificava mais com as áreas de biológicas, assim. Então, entre as profissões todas que tem nessa área, eu acabei escolhendo nutrição porque era uma coisa que me interessava mais, assim. Eu sempre, desde criança, me alimentei muito bem, e, enfim. E aí, entrei na nutrição, mas com coração pela nutrição materno-infantil, que é uma das áreas. Eu gostava muito de nutrição materno-infantil, que é quando a nutricionista atende gestantes, bebês e tal. Mas na época que eu me formei, há 10 anos atrás, não era uma área muito em alta. Hoje eu vejo que está muito em alta, mas há 10 anos atrás, a nutrição esportiva estava, assim, o ápice da nutrição esportiva, assim, estava começando muito. De uns tempos para cá, as pessoas têm se cuidado muito mais em geral, academias cheias, o pessoal tendo uma rotina alimentar melhor. Então, isso eu acho que explodiu mais há uns 10 anos. E estava muito em alta. E aí, na faculdade, eu comecei a ir em cursos de nutrição esportiva, e só quando eu realmente entrei nessa área que eu me apaixonei. Aí comecei, claro, a trabalhar com isso aos poucos, e é um público muito fácil de trabalhar, porque é um público que, assim, você fala qualquer coisa, eles assumem. Não, tem que fazer tal coisa, tem que comer batata doce 3 horas da tarde. Como? Como sim? Tem que ser com frango junto. Como? Não tem problema. É um público muito fácil de aderir, assim, é um público realmente muito interessado. Então, eu adoro trabalhar. Agora, a nutrição esportiva tem realmente meu coração, atendo alguns atletas, mas a grande maioria praticante de atividade física. E adoro, ganhou meu coração, mas foi na faculdade. Eu entrei querendo uma coisa e acabei escolhendo a nutrição esportiva. E hoje a nutrição materno-infantil está muito em alta, mas agora eu já estou conquistada pela nutrição esportiva. Admiro muito materno-infantil, eu tenho um bebê agora, meu bebê passa com uma nutricionista materno-infantil. Que legal! Porque é muito específico, então... E também acho muito interessante que ele tenha a nutricionista dele e eu que seja só a mãe mesmo. Que legal, Lívia! Você falou aí que teve uma época que teve o boom, né, da nutrição. A que você deve esse aumento das pessoas começando a procurar a se alimentar melhor, né? Por exemplo, tem uma pessoa que eu acho que contribuiu bastante para isso, foi o Renato Cariani, né? Eu acho que ele começou a falar muito de musculação, de academia, e ele acabou envolvendo essa área que é muito importante também, que complementa a musculação, que é a alimentação. Você acha que ele, de alguma forma, também contribuiu para isso? Acho que cada um tem o seu ídolo, assim, sabe? Sim. Então, eu acho que desde a época, tipo, do Arnold, sabe? Que começaram a fazer aqueles... tudo bem que não tem nada a ver com praticante de atividade física, né? Como chama? Esqueci como chama.
A competição do Arnold, fisiculturistas. Ai, fugiu a palavra. Fisiculturistas, era a palavra. Tudo bem que não tem nada a ver com meros praticantes de atividade física, mas eu acho que desde quando surgiu esse tipo de campeonato e o pessoal via o que a musculação fazia, claro Sim. que, né, em termos, não apenas a musculação, mas eu acho que o pessoal começou, em geral, a se cuidar, vendo os resultados que a musculação proporcionava, não só em volume muscular, mas em qualidade de vida. Porque a musculação hoje, quando você faz, ao longo da vida, uma musculação e tem uma musculatura boa, é para que na terceira idade, e hoje em dia a terceira idade já é 60 anos, e 60 anos são pessoas Sim. muito jovens. É para você levantar do sofá sem dificuldade. Sim. É para você poder, quando usar o banheiro, se levantar sozinho. Então, é esse tipo de fortalecimento que eu acho que o pessoal começou a perceber e ver o benefício. E aí, hoje em dia, a musculação, claro, tem os que treinam por estética, mas a grande maioria sabe que precisa incorporar isso no dia a dia para que tenha, a partir dos 60, que hoje em dia, como eu falei, é uma idade ainda muito nova, né? Não é mais são velhinhos como antigamente a gente tinha, né, isso na cabeça, para que você tenha uma independência em força para ter uma autonomia boa, sabe? Sim. Então, eu acho que foi de lá para cá que o pessoal viu realmente o resultado da musculação, e aí isso foi tornando, para alguns, a estética foi interessante, e para outros, vendo o quanto isso beneficiaria para a qualidade de vida mesmo no futuro. Então, acho que desde essa época de Arnold, aí teve realmente o Cariani, aí várias pessoas foram realmente sendo o grande pilar, e a informação, porque eles realmente propagaram a informação, né? A gente assiste tudo que ele fala, acaba chegando à população em geral. E aí, claro que sabendo dos benefícios e vendo no corpo também os benefícios, porque a estética conta bastante, principalmente jovens, não treinam pensando, a terceira idade, então eu vou ficar bem, eu vou ter autonomia. Geralmente treinam para ter, na hora, um resultado. Não pensa um projeto de longo prazo, né? Não, é uma consequência, Sim. que bom, uma consequência maravilhosa, mas o objetivo principal das pessoas, pelo que eu atendo no consultório, é perder gordura e ganhar massa muscular. Como consequência, isso vai te trazer uma qualidade de vida boa no futuro. Então seria por uma questão estética mesmo, que a maioria das pessoas procura, sim, né? Sim, de cara é a estética, sim. E claro que isso, ainda bem, tem uma consequência ótima também para a saúde. Mas isso que você falou, eu acho interessante também falar uma outra coisa, né, Lívia? As pessoas procuram muito se alimentar melhor, claro, vão buscar a nutrição, e é sempre importante buscar um profissional que entenda realmente para poder orientar a pessoa, né? Uhum. Mas eu vejo também que as pessoas muitas vezes não têm um conhecimento de que quando ela começa a se alimentar melhor, tem uma alimentação mais saudável, isso internamente tem muito mais benefícios. Às vezes a pessoa não vê o resultado ali do corpo, né? Não está conseguindo modelar o corpo da maneira como gostaria. Sim. Mas internamente os resultados já estão acontecendo, não é verdade? Muito. E eu atendo pacientes que, assim, na primeira consulta falam que a qualidade do sono é péssima, o intestino não funciona, e várias outras, mas só para a gente focar em qualidade do sono e intestino, são duas coisas que afetam, assim, de cara a questão psicológica, porque se a sua qualidade do sono é ruim, Sim. e se o intestino, que a gente chama de segundo cérebro, realmente, assim, tem uma desbiose muito grande, a flora intestinal é toda lesionada por diversos motivos, qualidade de alimentação, bebida alcoólica, alto consumo de açúcar, a própria questão de sono, porque o cortisol é um hormônio do estresse. Se esse hormônio vive alto, acaba que tudo influencia no intestino, e sobretudo a alimentação. Falando só sobre sono e intestino, isso afeta diretamente a questão psicológica. Então, não tem como. É uma forma, inclusive, de tratamento, assim, de prevenção, né? Tratamento não, mas como prevenção. A pessoa que dorme 3, 4 horas por noite, ou até dorme 6 horas, mas a qualidade do sono é péssima, então não tem horas contínuas de sono, que é onde acontece a produção de todos os hormônios, você não tem como ter internamente nem absorção de nada que consome, enfim. Então fica realmente uma bagunça. Precisa ajustar sono, intestino, para que a pessoa tenha uma melhora interior mesmo, até nessa questão de doenças como depressão, enfim. Legal. Já que você falou de depressão, isso é interessante a gente falar também, Lívia, porque muitas pessoas também que procuram o psicólogo para tratar uma depressão, né, uma questão depressiva,
Claro que a gente vai tratar os aspectos psíquicos, né, da pessoa, mas a gente também não pode desconsiderar um fator fisiológico, biológico, né? Muitas pessoas muitas vezes não sabem que, por exemplo, mais de 90% dos hormônios da serotonina, neurotransmissor, ele é responsável por regular as emoções, ele é produzido no intestino, né? Então, aí as pessoas muitas vezes elas procuram, né, tratamento psicológico, mas pode ser também que esteja ligado ao fator fisiológico. Eu sempre falo com os pacientes, né, que tomam remédio controlado e têm depressão e tal. O cérebro, assim como o estômago, é um órgão. Então, às vezes, você acha tudo bem tratar o estômago, toma omeprazol. Ou, tem algum outro problema, no fígado, e aí trata com medicamento. Mas o cérebro, às vezes a pessoa esquece que não é só emocional, também tem a questão fisiológica. Sim. Então, o estômago tudo bem tratar, o fígado tudo bem tratar, mas e o cérebro? Perfeito. Como é que faz para tratar? Então, tem que, em conjunto, fazer um acompanhamento psicológico por conta das questões emocionais, que acabam sendo, às vezes, gatilho para esses problemas, mas também alimentar o cérebro com o que ele precisa. Então, para que exista a produção de serotonina e tudo, a serotonina ela é produzida através de um aminoácido que chama triptofano. Então, se você não consome nenhum alimento fonte de triptofano, como vai fazer a produção da serotonina? Então, e acontece tudo no intestino. E se o intestino está lesionado por questões bobas, às vezes, por exemplo, assim, um paciente tem intolerância à lactose e não respeita essa intolerância. Fala, eu como queijo mesmo, eu gosto, me dá dor de barriga, eu vou. Isso lesiona demais o intestino. E uma vez que lesiona o intestino, ele acaba perdendo. Eu sempre explico que o intestino é como se fosse uma rede. É só para passar nessa rede vitaminas e minerais, só. Agora, se essa rede ela tá toda esgarçada assim, acaba passando toxinas, acaba passando um monte de coisa que não era para ser absorvida no intestino, e aí causa problemas na pele, candidíase, um monte de problema, depressão, porque acaba sendo, acaba que o intestino não está funcionando como o filtro, a barreira que ele deveria. Então a gente precisa cuidar do intestino, e isso a gente faz, sobretudo, através da alimentação, e cuidar da qualidade do sono, para que o corpo tenha condições de produzir à noite, que é justamente quando acontece a maior produção de hormônios, porque a gente sossega e aí o corpo consegue fazer só a parte interna dele. Então, a gente precisa ter uma qualidade de sono para que o corpo funcione, a gente precisa ter, através da alimentação, nutrientes para que o corpo consiga transformar em serotonina, que realmente é um neurotransmissor que regula humor e o sono, inclusive, também. Então, a alimentação acaba sendo fundamental para tratar o cérebro. As pessoas esquecem que o cérebro é um órgão que também precisa de atenção como qualquer outro, né? As pessoas têm até um certo preconceito, às vezes, com, eu tenho que tomar medicamento. Ué, mas para qualquer outro órgão, tudo bem, tomar um medicamento. Você precisa tratar, né? Enfim. Claro. E você falou sobre o sono, né? As pessoas realmente, hoje parece que as pessoas estão tendo muito mais dificuldades para poder ter uma qualidade de sono melhor, né? Sim. É claro que existem os fatores também de as pessoas ficarem muito estimuladas, né, usando estímulos, por exemplo, em telas, né, com luz, elas, né, enfim. Quero que você me diga, porque eu vi um vídeo seu falando sobre o chá de mulungu. É mesmo. Sucesso. Eu quero que você diga que, para além desse chá, quais outros alimentos seriam benéficos assim para poder a pessoa estimular a melatonina, para que a pessoa possa ter uma qualidade de sono melhor? A melatonina é um hormônio que a gente produz, na verdade. Em geral, a gente tem atrapalhado a produção desse hormônio, porque ela é mais produzida quando a gente está... o ciclo dela de produção, a gente precisa estar em ambientes escuros, por isso que a luz de computador, até a luz da própria casa, interfere. Então, a gente precisa, na verdade, ter não é nenhum alimento que ajuda, mas é realmente um hábito melhor, em geral. Porque se a produção de todos os hormônios estiverem ok, da melatonina provavelmente também vai estar. Então, a gente só precisa realmente criar um hábito de parar de ficar com tela, luz acesa, aquela rotina de sono que a gente faz para beber, a gente esqueceu e largou mão pra gente. A gente fica mesmo até meia-noite com a tela do celular e espera que daí a gente tenha uma produção de melatonina adequada. Não vai ter. Então precisa, tem assim alimentos daí rico em triptofano, como é o caso da banana, que é o exemplo principal, né? Tem muito mesmo na banana, então a gente precisa, tem vários alimentos oleaginosas que fornecem pra gente esses aminoácidos,
e aí a gente consegue fazer a síntese de serotonina e melhorar e refletir numa qualidade de sono melhor. O mulungu, ele já é diferente, porque ele é mais um relaxante mesmo muscular. Então, por isso que funciona tão bem. Todo mundo que toma fica muito fã, assim. O mulungu realmente, como ele é muito relaxante, até falei no vídeo, não pode tomar todos os dias, porque ele é tão relaxante que às vezes pode dar até um enfraquecimento muscular. Mas, em geral, é isso, ter uma rotina boa, e foi o que você falou, a gente acaba consumindo muitos excitantes, assim, então a pessoa acorda, toma cafeína, e aí para dormir precisa tomar uma coisa relaxante. Então a gente tá num ciclo muito vicioso, né, de dia tem que tomar coisas que excitam para conseguir fazer o tanto de atividade que a gente se propõe a fazer ao longo do dia. E à noite tem que tomar coisas para acalmar. Então, acho que isso de ficar muito ligado de dia, e aí acaba que reflete de, claro, você não vai estar totalmente relaxado à noite. Então, é toda uma melhora de hábito na rotina, assim. Sim, e aí no dia seguinte, se a pessoa não tiver uma boa qualidade de sono, ela vai ficar improdutiva, né? Ela vai ter letargia, não vai conseguir ter uma concentração legal, né? Para poder funcionar bem durante o dia, né? Sim. Então, assim... Eu vejo uma outra coisa também, Lívia, que, por exemplo, é a questão desse mundo em que as pessoas estão vivendo cada vez mais aceleradas, né? E isso se deve ao que as pessoas muitas vezes estão sendo estimuladas o tempo todo, né? Uhum. E a percepção temporal delas está sendo afetada de alguma maneira. Elas acabam tendo a ideia de que... a percepção de que o dia está passando rápido e eu não estou conseguindo me alimentar direito. Sim. Né? Para as pessoas que muitas vezes não conseguem se alimentar da maneira como gostaria, porque não tem tempo, pelo menos alguns dos discursos que a gente ouve é porque a pessoa não tem tempo de se alimentar muitas vezes e por isso acaba negligenciando uma boa alimentação. Quais dicas você daria para pessoas que têm essa dificuldade de se alimentar bem por causa da falta de tempo? Eu sempre falo, a alimentação, ela tem que se encaixar na rotina, e não o contrário. A rotina, ela não vive em função da alimentação. A gente sabe que cada um tem a sua questão, ou trabalho, ou filhos, enfim. A gente precisa fazer com que a alimentação funcione na rotina dessa pessoa, da forma mais prática possível. Então, claro, requer um mínimo de organização. A pessoa precisa se organizar, e essa organização começa na compra. Porque se você não comprar os alimentos, não tem como você levar. Exatamente. E aí, se você não levar, você vai comprar o que tem na rua. E o que tem na rua não é a melhor opção. Você vai na padaria, o que tem de muito saudável. São coisas que, né, não é difícil, assim. Então, o primeiro passo é a organização, requer sim um mínimo. Eu sou uma pessoa que tento, como nutricionista, eu tento facilitar ao máximo para os meus pacientes, então eu coloco sim opções práticas. Tem, claro, nem sempre por exemplo, barrinha de proteína. Muita gente fica em dúvida, eu não acho saudável porque é coberta com chocolate. Não, eu acho porque tem proteína, é um debate, se é saudável ou não, enfim. Depende, sabe? Pra quem comia uma coxinha com Coca-Cola, poxa, a barrinha de proteína é um super lanche, sabe? Sim. Graças a Deus, é uma opção, você leva na bolsa e vai. Agora, pra quem consegue, por exemplo, eu, não sei aqui como é o seu atendimento, mas eu na minha sala tenho uma geladeira atrás de mim e trabalho sentada, precisa, daí, talvez, de uma barrinha de proteína. Tem dias que realmente é uma loucura, daí sim. Mas, em geral, precisa. Eu tenho como armazenar uma fruta, um lanche natural, eu tenho condições de armazenar, fica realmente atrás de mim. E trabalho sentada. Agora, eu tenho pacientes que trabalham como representante comercial, trabalham no carro, visitando consultórios. É complicado. Sim. A pessoa não tem um local fixo, ela vive no carro. E quando tá em pé, tá dentro do consultório falando com o médico e tal. Então, são pacientes que precisam realmente de opções mais práticas. E eu tento proporcionar isso porque sei que se não for uma opção, por exemplo, uma barrinha de proteína, vai ser o quê? A pessoa não tem local para armazenar, não tem um local para esquentar alguma coisa, enfim, é mais complicado. Então, a gente tem que adequar dentro do possível de cada paciente. E aí, por isso que é individualidade mesmo. Tem pessoas que têm condições e não fazem, às vezes, por preguiça. Tem gente que realmente tem uma rotina muito puxada. Eu atendo pacientes que trabalham, às vezes, de turno, sabe? Cada semana, num horário.
E aí a gente tem que fazer o melhor para essa pessoa. Pode não ser o 100%, mas se for melhorar em 80% o que já estava fazendo, a gente já tem, nossa, um resultado, uma evolução incrível. Já é um ganho, né? Já. E qual é o desafio que você tem de montar os cardápios dos seus pacientes? Porque eu imagino que deve ter aqueles assim, ó, Lívia, você vai montar aí, ó, mas não me tira o todinho. Acho que eu fui infeliz falando todinho, né? Mas refrigerante, por exemplo. Não, mas todinho também tem, tem de tudo. Não me tira isso, monta aí, mas olha, por favor, mexe o menos possível. Como que você lida com essa questão aí dos cardápios? Não, meus pacientes estão de prova que eu sou bem flexível, assim, porque eu espero, ele tem que seguir, sabe? Se eu falar, não, sinto muito, não tem mais todinho, não tem mais refrigerante, não tem nada, nunca mais. A pessoa vai falar, tchau, então, obrigada. A pessoa não vai seguir, e eu não quero fazer alimentação que vire de 0 a 100. Eu quero que ele melhore os hábitos. Então, se realmente você faz questão do todinho pela manhã, a gente vai negociar uma forma de manter um achocolatado, sim, de manhã. E aí também, aí eu vou falar, bom, e frutas, e verduras, e legumes a gente tem que incluir. Então eu negocio muito. Eu falo, bom, eu consigo manter isso que você está me pedindo, que eu gosto muito, mas a gente realmente precisa melhorar e fazer vir nutrientes de outros lugares. Então a gente consegue negociar. Claro que, por exemplo, se é um refrigerante ou um todinho de um paciente que é diabético, aí eu não posso negociar esse tipo de coisa, porque aí não pode consumir muito açúcar mesmo. Mas eu sempre tento. Eu tenho pacientes que são viciados em refrigerante. E aí tomam assim, conforme a gente vai somando, isso no café da manhã e no almoço e no jantar. Quando eu somo, o paciente toma, sei lá, 1,5 litro por dia de refrigerante. Desse paciente, já aconteceu de no cardápio eu escrever, depois do almoço, não tem uma garrafinha que é 200 ml, uma garrafinha petitica assim? Sim, tem. Eu escrever no almoço, após o almoço, 200 ml de refrigerante. Me corta o coração escrever isso, mas a gente negociou de 1,5 litro. Se de fato ele obedecer e fizer e consumir os 200 ml, nossa, já é um ganho, assim, pensa na quantidade de açúcar que esse paciente reduziu, e ele não vai falar, putz, passei no nutricionista e nunca mais posso tomar um refrigerante que eu amo. De início, eu libero os 200, mas é tão viciante que com o tempo o paciente para de sentir a necessidade. Então, claro, o meu objetivo não é colocar 200 ml para que ele para sempre consuma 200 ml, é tirar. Mas eu não falo para ele isso na hora. Eu não falo, daqui a 1 ano você não vai estar tomando. Mas a gente vai aos pouquinhos tirando esse vício, tirando a necessidade. Então eu falo, primeira coisa, no café da manhã, pelo amor de Deus, não se toma refrigerante no café da manhã, então não tem negociação aqui. Pode cortar. E aí no almoço coloco então uma garrafinha da pequenininha. Se pelo menos ele criar o hábito de na compra, comprar a garrafinha ao invés dos 2 litros, já é um primeiro obstáculo vencido. E aí, com o passar dos meses, a gente vai vencendo cada vez mais, até realmente ter uma vitória do paciente falar, perdi aquela necessidade, porque para quem toma 1,5 litro eu falar, não toma mais nada, não vai durar. Sim. Tem que ser aos pouquinhos. E você é flexível? Existe o dia do lixo, Lívia? Existe a refeição livre, na verdade. Porque o dia do lixo é meio... Primeiro que esse nome é muito feio. Segundo que fica muito o dia todo, assim. Então a pessoa já começa com café da manhã colonial. E aí almoça aquela coisa também, um churrasco que dura até 6 horas. E à noite um lanche ou uma pizza. Então acaba que atrapalharia o resultado da semana toda. Porque são muitas calorias que a pessoa consumiria. E aí ia te dar umas 10 casas para trás se você fizesse esse dia todo do lixo. Sim. Mas eu acho importante que tenha uma refeição livre. Eu acho que é bacana. Eu tenho refeição livre. Meu marido fala, vamos comer uma pizza. Se eu falar para sempre não, ele vai falar, a gente vai viver comendo ovo, frango? Não dá. E a questão da refeição livre, o social é muito importante pra gente. E não é que não tenha que ter, não é nunca mais tem que comer pizza. A pizza não faz mal, o lanche não faz mal, o excesso faz mal. As pessoas pedem, tem gente que gasta não sei quanto de iFood, eu fico chocada, assim. Tipo, R$1.000 de iFood no mês, comendo essas coisas. Eu fico, meu Deus, primeiro que eu acho um absurdo de caro, e segundo que não pode comer isso, assim, todos os dias. São alimentos que não dão, assim, primeiro, não tem vitaminas, minerais, geralmente, falando de uma pizza, a composição basicamente é carboidrato, gordura, não é rico em proteína, não tem vitaminas, minerais, não tem o que um prato de comida deveria ter. Sim. Então a gente não pode ficar fazendo essa troca sempre, porque a gente sabe, no corpo a gente consegue ver o quanto isso é um malefício.
Mas as refeições livres eu acho importante por questões sociais. Não tem como você ir na casa da sua avó e falar, não, vó, não vou comer o bolo que a senhora passou a manhã inteira fazendo. Ah, não tem como. Tem coisa que não é saudável também. A gente precisa, na verdade, ter um equilíbrio. Então, eu adoro um chocolatinho, só que eu evito de comprar. E quando eu quero, eu vou lá e compro o que eu quero, sabe? Não fico, vou comprar um 70%. Não, na minha casa não tem. O dia que geralmente tá ligado com o ciclo menstrual também, né, das meninas. O dia que eu falo, preciso de um hoje, eu compro qual eu quero, porque eu já não consumo em geral. Então, eu acho que dá para fazer, realmente um equilíbrio. Não existe isso de, não pode. Não tem nada que, não possa. Não pode todo dia, não pode virar hábito. Mas a refeição livre, eu falo, tem paciente que não faz, fala, não, eu não fiz nada, segui 100%. Vai viver a vida inteira fazendo 100%? Não vai. Não tem como. Eu quero que o paciente aprenda a comer isso e saber, isso é aqui, nesse sábado à noite. De segunda a sexta, a minha dieta tá aqui bem elaborada, bem organizada, bem preparada, mas não nunca fazer nada. Eu acho importante ter, né? A gente quer sair com um amigo, quer tomar um chopp, enfim, acho que é importante também. Sim, aí você falou do iFood, né? Eu me lembro que saiu uma pesquisa, né, falando que, acho que foi na revista The Lancet, que falou sobre um dado, acho que bem preocupante, 24,3% da população brasileira está obesa, né? Sim. É um número significativo, né? É praticamente um quarto da população, né? Eu queria que você dissesse, né? Estar acima no caso, estar acima do peso é o mesmo que estar obeso ou não? Não, tem algumas classificações. Tem a obesidade e tem o sobrepeso, que é um passinho ali para a obesidade, né? De qualquer forma, os dois não são adequados. Assim, a gente tem que consumir o que o corpo usa como energia. A gente precisa do alimento para que o corpo exerça as atividades que o corpo precisa, tanto internamente, né, de produção de tudo, hormônios e tudo, quanto as nossas atividades de andar, correr, enfim. E a gente tem que consumir, tem que existir esse consumo de acordo com o gasto, né? Sim. Mas as pessoas consomem muito além. E como que passa muito fácil? Por que a grande maioria da população tá com sobrepeso, obesidade? Por conta justamente desses alimentos que são muito calóricos. Porque se você troca um jantar por uma refeição dessas, de iFood, tipo lanche, pizza, não sei o quê, isso passa muito em calorias. Então esse é o problema. Consumir isso ao longo da semana e todos os dias, e aí acaba que não tem como, acaba que todos os dias você está consumindo mais do que o seu corpo está gastando. E aí é uma matemática simples de a conta não fecha. Precisa, então, fazer com que você coma bem ao longo do dia, mas de forma saudável, porque os alimentos, em geral, saudáveis, que a gente sabe o que são, eles não são muito calóricos. Então, a gente consegue comer bem, não é fazer dieta. O fazer dieta, tem gente que precisa realmente para sair de um quadro de obesidade, para eutrofia, que é a normalidade. Sim. Aí realmente precisa de dieta. Mas as pessoas, em geral, no dia a dia, você, a gente não precisa de dieta, a gente só precisa comer bem, sabe? É só comer normal, assim, comer bem. Sim. Então, criar um hábito de frutas, verduras, legumes, coisas que não fazem passar, porque acaba que isso que está acontecendo. Você falou, muita gente tem pedido muito iFood, isso tudo é muito calórico, e aí com facilidade passa. Então, às vezes, tem gente que fala, nossa, a pessoa tá obesa, tá com sobrepeso, deve comer muito. Às vezes não come muito em volume, mas come coisas calóricas demais. E aí passa, Sim. Esse valor passa do gasto que a pessoa tem ao longo dos dias. Então, e a rotina também, né? As pessoas estão pedindo iFood por conta de trabalhar demais, e aí chegam muito cansados. Ou não estão fazendo atividade física porque não estão dando prioridade a isso, estão fazendo outras coisas, e aí acaba que não tem gasto nenhum, né? Só consome, não tem gasto. Então, realmente, por isso que eu sempre falo, é realmente uma melhora na rotina, assim, precisa mudar o todo, sabe? Para que tudo fique melhor. A questão psicológica, Sim. A questão de sono, a questão alimentar, tudo. O que é difícil, né, Lívia? Não é fácil, sim. Você falou de comer iFood todos os dias. Isso você me fez lembrar daquele Super Size Me. Ah, sim, eu já assisti. A dieta do palhaço, né? Inclusive o ator, ele é ator também, né? Mas ele faleceu essa semana, né? Ah, eu não sabia. Nossa. Acho que é Morgan Spurlock, o nome dele, né? Faleceu essa semana.
Olha para você a ironia, né? Porque até então dizia que ele era saudável, né? Antes de começar a se alimentar. Também não dá para saber se foi por causa dessa dieta que ele fez, comendo só McDonald's, né? Lanches do McDonald's. Ele morreu de câncer. Meu Deus! Poxa! Mas é super interessante, né? Ele mostra aí um mês comendo só comida do McDonald's. Não, é uma experiência, coragem de fazer essa experiência, nossa. Mas realmente, além disso que a gente falou de depressão e doenças, também tem essa questão, a alimentação. Assim, o câncer é uma doença também genética, mas se você tem predisposição e fica consumindo coisas que acabam, como chama? Você tem predisposição à doença e fica colocando coisas, por exemplo, assim, você tem predisposição a ter câncer de próstata. Na sua família, os homens, em geral, têm câncer de próstata. Sim. E aí você consome coisas, além de cigarro e bebida alcoólica, mas em questão alimentar, você acaba consumindo alimentos, principalmente embutidos e carne vermelha. Isso tem, sim, já se sabe, que o consumo em grande quantidade é um fator que pode ligar a chavinha ali do câncer. Sim, mais propenso a desenvolver um câncer. Pode acontecer, e principalmente embutidos. Tem uma lista eu acho que acho que é a Organização Mundial da Saúde, que classifica substâncias cancerígenas em A, B, C, sei lá. Em A tá o cigarro, né, o número 1 de causador de câncer, assim, Sim. né, potencial cancerígeno, na verdade. E junto com o cigarro estão os embutidos, de tão poder cancerígeno que tem. Só que é a mesma coisa do cigarro, é consumir todos os dias ao longo de um período longo, né? Então não é assim, eu comi ontem um lanche com bacon. Não é isso. A gente sabe que o cigarro não é, teve uma festa que eu fumei, não é isso que causa o câncer. É uma vida neste hábito. Então a mesma coisa o embutido. Não é, eu também um dia comi uma pizza e tinha pedacinhos de bacon e não vejo nenhum problema nisso. Mas consumir em grande quantidade durante um período longo acaba que tem um potencial cancerígeno grande. E é engraçado, né, Lívia? Porque as pessoas acabam pensando que se eu não fumo cigarro, eu tenho menos chances de ter câncer, mas se a pessoa se alimenta mal e vai se alimentando o resto da vida, né? Sim. No decorrer da vida, ela tem grandes chances de ter câncer. Tem, porque está inclusive nesse mesmo grupo, nessa classificação. Então, os embutidos são... E carne vermelha em geral, mas assim, eu acho que é um volume muito grande de carne vermelha, sabe? Principalmente mesmo os embutidos por conta de nitrito, nitrato, então isso que é o pior. Então, realmente, embutido aí entra salame, linguiça, salsicha, bacon, calabresa, presunto, todos esses. Tá. Então, também evitar. Esse não entra na negociação, eu falo, esse não. Não, embutido não. Não negocio com embutidos. Nada. Nada. Nem no churrasco. Não, daí é eventual. Daí é a refeição livre, entendeu? Daí sim é a refeição livre. Entendi. Daí não vejo problema. Então, eu também, eventualmente, como um misto quente na padaria. Queijo e presunto. Mas quando eu como misto quente? Nunca, assim, é muito eventual. Entendi. Então, aí entra como refeição livre. Mas diariamente, tem gente que fala, todo dia de manhã, no café da manhã, eu faço ovos e coloco bacon, bastante bacon. Aí eu falo, não, então vamos tentar mudar esses ovos, né? Colocar o queijo só e os ovos e um tomatinho. Aí, requeijão, o pessoal faz com requeijão também, né? Então a gente vai negociando, assim, mas não colocar todos os dias. Eventualmente não, né, acontece, faz parte. Tá, e uma outra coisa que eu penso também, Lívia, eu não sei o que você pensa, eu quero que você discuta comigo, não precisa concordar comigo, tá? Pessoas que buscam procedimentos de cirurgia bariátrica, né? E as pessoas, muitas vezes, elas precisam passar por uma avaliação médica, psicológica, nutricional, né? Para poder fazer esse tipo de procedimento, né? O que me chama atenção e acaba me preocupando muitas vezes, Lívia, é a despreocupação que as pessoas têm em relação a fazer um procedimento como esse, quando na verdade, e aí eu posso falar na questão psicológica, né? Às vezes ela está naquela condição por um fator que é comportamental, compulsivo, né? E tudo bem, ela vai fazer a bariátrica, ela vai melhorar o shape dela, né? Enfim, ela vai melhorar a questão estética dela, mas será que ela só não vai trocar de um problema para o outro depois? Porque se é um problema comportamental, né? Se é uma questão compulsiva,
Será que daqui a pouco ela não vai também, depois que fizer a bariátrica, ela não vai transferir isso para consumo de compras, para jogos, para bebida alcoólica, enfim, ela só vai transferir esse problema. E quando as pessoas buscam por você, né, pela questão nutricional, né, uma orientação nutricional, o que você busca orientar? Eu tenho vários pacientes bariátricos e tenho muitos casos assim de sucesso e alguns casos que, né, justamente não era essa questão. O problema realmente foi, faltou talvez esse acompanhamento melhor da parte psicológica, porque realmente a grande questão geralmente é a compulsão, e isso precisa ser tratado. Mas eu falo para os meus pacientes não largarem, é um grupo de pessoas assim que não pode largar o acompanhamento. E os meus pacientes, claro, daí não puxando sardinha, mas de fato os meus pacientes, eles estão em acompanhamento desde que fizeram bariátrica, quase todos. Eu tenho vários pacientes e continuam, e mesmo que há anos, porque já aconteceu, pacientes que começaram a desenvolver uma dependência, às vezes, um pouco mais de bebida alcoólica, meio que fizeram essa troca mesmo de vício, como você comentou. Mas também, com o acompanhamento psicológico, eles conseguiram perceber e melhorar e tudo. Mas é um grupo de pessoas que precisa ter um acompanhamento assim, sempre, 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 sempre. Porque tem muita gente que acha que a bariátrica é o caminho mais fácil. Não é fácil. Exatamente. Não é fácil, é muito difícil, é muito complicado, assim, porque você operou apenas o estômago, o cérebro não. Então você tá acostumado a comer um lanche, uma batata, que qualquer pessoa come. Perfeito, você, a gente consegue comer. Quando você faz bariátrica, você não consegue comer mais um lanche. Não consegue. Então, é complicado. E aí você não consegue de início, mas você consegue reverter, porque o estômago ele é muito elástico, então você consegue. Eu tenho pacientes, os que eu falei que não tiveram sucesso, foi justamente isso. Fizeram a bariátrica, não melhoraram a alimentação, e aí hoje voltaram a engordar tudo de novo, porque volta. Então, não é o caminho mais fácil, até porque tem também uma coisa que é muito comum, os pacientes com bariátrica sabem, que é o dumping, que é quando o dumping é quando você consome doce em pequena quantidade. Eu comi aqui uma colherzinha de sorvete. Dá um mal-estar tão grande esse açúcar, qualquer açúcar. Então, imagina, para uma pessoa que se foi obeso é porque tinha um consumo grande de ou gordura ou açúcar, sei lá, não poder mais comer nada de açúcar. Não é questão de eu liberar ou não a refeição livre, é questão de que se a pessoa come, dá um mal-estar horroroso. Nossa. De quase querer, desmaiar mesmo, é uma reação que acontece. E muito comum, os pacientes com bariátrica têm esse dumping, que açúcar tem que dar fora, assim, não pode mesmo. E é muito difícil, porque o estômago está operado, a cabeça não. A cabeça é aquela mesma de sempre. Sim. Então é muito difícil. Não é o caminho mais fácil. É um caminho também muito difícil. Para algumas pessoas, às vezes é o único caminho, porque às vezes é uma obesidade tão avançada que realmente salva a vida da pessoa, em alguns casos. Mas não é fácil. É complicado. Também é difícil. Viu, galera? Presta atenção no que ela tá falando, hein? Não, o pessoal acha que é simples, né? Vamos só fazer uma bariátrica. É complicado pra caramba. E precisa mesmo ter um acompanhamento de nutrição, psicólogo, né? Tem todo um esqueminha. O problema mesmo é quando as pessoas, às vezes, elas querem tanto, mas elas desconsideram a importância de fazer uma avaliação mesmo, sabe? Elas querem a todo custo. Sim. Só quer avaliação e vamos lá fazer o procedimento e vida que segue. Não é bem assim. Não, nem pode ser, porque daí a chance de dar errado depois é muito grande. É fundamental. Eu quero fazer a bariátrica porque isso vai ser um ponto inicial, vai ser um start para que eu realmente consiga melhorar tudo. Ótimo. Também acho uma ótima ideia, mas é obrigatório ter esse acompanhamento psicológico e nutricional em conjunto para ter o sucesso realmente da cirurgia. Certo, Liv. A gente tem também aquelas pessoas que vão começar a fazer uma dieta, só que elas têm dificuldade de colocar isso em prática. Então tem pessoas, por exemplo, que falam assim, eu vou começar, isso é na sexta-feira, vou começar a fazer minha dieta na segunda-feira. Chega na segunda-feira, come alguma coisinha e aí o cérebro dela, né, fala para ela, olha, vamos começar amanhã, na terça-feira. E aí vai, não, na terça-feira não, na quarta. E aí, já perdi a semana, vamos deixar para segunda-feira agora. Como é que você fala para os seus pacientes para dar prosseguimento assim de uma maneira disciplinada na dieta?
Isso acontece muito, muito, assim, as pessoas falam muito isso no retorno. Acontece bastante. A primeira coisa que eu falo é justamente isso, de procurar, às vezes, um acompanhamento psicológico, porque não é muito a minha área. Quando a pessoa está se sabotando, não é uma questão, porque eu falo, a dieta ficou difícil? A dieta não está de acordo com a sua rotina? Então eu pergunto tudo sobre a dieta. Eu falo, o que eu posso fazer para melhorar a dieta para você? Sim. A dieta, justamente isso, tem muita, sei lá, receitinha e você não gosta? Ou tá nada a ver com a sua rotina? Você precisa de opções mais práticas? E a pessoa fala, não, Lívia, a dieta tá ótima. Sou eu. Eu que tô me sabotando mesmo. Aí eu falo, eu não tenho como ajudar, porque daí eu não tenho. Eu não tenho esse conhecimento, assim, então eu não sei muito como lidar. Sim. Eu tento, claro, falar, bom, a gente tem que ir por dia. Se na segunda-feira você planejou começar e comer um chocolate, porque um colega do trabalho deu, o chocolate acabou, enterra aquilo, comeu e segue o restante, porque vai ajudar muito. Tem gente que fala, já comeu um chocolate, não vai ajudar mais nada. Poxa, você comeu um chocolate que tem o quê? 100 calorias, você vai bagunçar todo o resto para aumentar o prejuízo? 100 calorias, esquece, põe uma pedra naquilo, vida que segue e continua fazendo certinho. Então daí eu criei tabelas para os pacientes preencherem das refeições livres que fazem, enfim. Eu tento dar uma melhorada, assim, falar assim, falar, não precisa começar na segunda, amanhã é quinta, começa na quinta, não tem problema nenhum. Então eu tento dar algumas dicas, mas eu vejo que me falta realmente a parte de que eu sou psicóloga, né? Então eu falo, não, o que você acha de fazer um acompanhamento? Porque aí eu explico, isso é quando a gente está se sabotando, e quando a gente se sabota, tem algum motivo, às vezes, que daí você precisa de uma orientação para que o profissional possa, né, te falar melhor o que está acontecendo, por que você está fazendo isso. Então, aí eu preciso da ajuda de vocês, de psicólogos, porque sozinha eu não consigo, porque eu vejo que não é problema da dieta, sabe? Não é nada que eu possa melhorar. É uma questão comportamental mesmo. É comportamental, e aí, enfim, eu dou as minhas dicas, mas acho que ainda é muito raso, precisa do acompanhamento de vocês mesmo. Você não faz milagre, né, Lívia? Não, é outra área daí, né? Então não dá muito. Não dá, né? Não, eu tento ajudar. E a gente indo para uma outra área, que é das pessoas que buscam fazer, por exemplo, academia, né? Ou atletas mesmo, né? Faz algum tipo de exercício, de esporte, enfim. Para ganho de massa muscular, Lívia, inclusive eu assisti um documentário também, que é a Dieta dos Gladiadores. Ah, sim, já vi também. E eles falam da proteína vegetal, né? Uhum. E aí eu não sei, né? Porque assim, eu tenho um pouquinho assim, eu sou um pouco crítico com algumas coisas que eu acabo assistindo, né? Lá, pelo menos, eles falam, puxam muita sardinha em dizer que a proteína vegetal, ela é melhor do que a proteína animal. Você concorda com isso? Assim, se você... Deixa eu pensar como é que eu vou responder isso. Se você assiste um documentário, eu ia dar um exemplo, nossa, muito ruim, deixa eu pensar uma coisa menos polêmica. Bom, não, até esse nem é o assunto polêmico que eu tava pensando, já é polêmico, pense bem. Se você vê qualquer documentário falando sobre o lado bom de ser de esquerda, o lado bom de ser de direita, enfim, são coisas tipo que não tem como você ser mais ou menos, né? São coisas muito antagônicas, exatamente. Mas é muito... Se você olhar só o lado bom das coisas, sem olhar o geral, acaba você sendo muito... Não é intuitiva a palavra. Muito... Sabe quando te influencia de uma forma? Quando você tá só olhando o lado bom. Exato. Sabe? Então você pode ver... um documentário sobre os benefícios da cirurgia bariátrica. Vamos falar uma coisa sobre a nossa área, né? Sobre a cirurgia bariátrica. Tudo que é bom sobre a cirurgia bariátrica. Você fala, caraca, bariátrica só tem coisa boa. É maravilhoso. É tudo muito fácil. Agora, se você vê um outro documentário sobre todas as bariátricas que deram errado, você fala, bariátrica, isso é horrível. Você já viu não sei quem morreu? Sim. Tipo, sabe? Então, quando você vê um documentário sobre um tema... É muito claro que ele tá puxando a sardinha mesmo para aquele lado. Então, assim, esse documentário é muito bom sobre a dieta vegana para fisiculturistas, inclusive. Sim. Mostra, né, vários fisiculturistas que são veganos e tal. E realmente, aquilo é verdade, o que mostrou. Mas, em geral, não é bem assim. Assim, eu tenho vários pacientes veganos, e monto de acordo com o que eles me pedem. E ganham massa porque eles fazem correto, eles estão em dieta. Agora, as pessoas em geral o que fazem?
Ah, eu não vou mais comer proteína animal. E aí não comem proteína, mas estão comendo grão de bico? Estão comendo ervilha? Estão comendo lentilha? Não estão. As pessoas acham que ser vegano, os que não são veganos e fazem isso de forma correta, né? Estou dizendo a população em geral, acha que às vezes é só comer salada. Ah, eu vou comer salada, frutas, e aí o carboidrato, um pão com alguma coisa e tal. Sim. Mas não repõe a proteína da forma correta. É muito difícil você chegar à quantidade de proteína comendo proteína vegetal. É bem difícil, é bem trabalhoso. Você tem que fazer realmente certinho. Tem que fazer direito para conseguir. Nos cardápios que eu calculo, fica certinho, porque tá calculado. E aí eu falo, tem que consumir. Mas inclusive com alguns pacientes que querem fazer essa transição, eu tenho problema, porque eles comem às vezes só salada, só legumes. Aí eles falam, não, mas eu comi brócolis, tem proteína. Não, tem que colocar ervilha, lentilha, grãos de bico. Uma proteína vegetal ajuda muito em pó, suplemento mesmo, sabe? Sim. Tipo whey, só que daí é proteína vegana. Isso ajuda muito a bater a quantidade de proteína diária. A maioria só quer, tipo, não, comer salada, fruta e não repõe a proteína da forma que devem. Aí é um problema. Então aí não funciona. E é o que a maioria faz. Então tem que fazer bem feito. Dos pacientes que fazem certinho, também tem muitos aminoácidos essenciais, a proteína vegana, o pessoal consegue e tem um ganho de massa bom, até porque o ganho de massa conta muito também a questão do treino. Se a pessoa treina bem, de verdade, suplementa com a proteína vegetal, que também suplementaria se não fosse vegano, né, eu usaria o whey, suplementa certinho e consome um carboidrato bom para dar energia para esse treino e bate a quantidade de proteína de acordo com o que eu passei, super funciona. Então funciona sim, é bacana. Mas a maioria da população não, porque as pessoas não sabem consumir a proteína que estão tirando a animal, não sabem substituir da forma correta. Então não é simples assim também, tem que ter daí um acompanhamento, porque senão é muito fácil não bater a quantidade de proteína diária. E para título de curiosidade só, quem te dá menos trabalho, Lívia? Os não veganos ou os veganos? Em questão de disciplina deles mesmo, por parte deles. Quem são mais disciplinados? Acho que isso não é assim. Os veganos, eles já, quando fazem certinho, eles já estão acostumados com aquilo, então seguem também numa boa, não dão trabalho. E os que não são também, acabam que não é esse um fator que fala, esse é disciplinado ou não, sabe? Geralmente, talvez assim, a idade é um fator que geralmente uns são mais disciplinados do que outros, os mais novos são mais disciplinados às vezes do que os mais velhos em geral. Mas não entre ser vegano ou não tem, é muito questão pessoal. Os que são veganos estão acostumados e fazem direitinho, bem certinho, não me dão trabalho. E os que não são, depende, tem uns que dão trabalho, mas não porque estão ou não comendo carne, por outros motivos, né? Certo. Você saiu bem, viu? Não, é porque o documentário, muita gente já me perguntou sobre esse documentário. E ele é muito tendencioso, essa é a palavra que eu queria te falar. Eu falei aquela hora intuitivo, mas ele é muito tendencioso, Então ele mostra tudo assim, de um atleta, assim, mas de um atleta, ele tem alguém cozinhando pra ele, o grão de bico, a ervilha. A gente, meros mortais, assim, não é bem daquele jeito que mostra, sabe? Você precisa realmente se empenhar muito para ter uma boa dieta vegana que dê a quantidade de proteína que você precisa. E a maioria não tem, assim, a gente tá falando dessa correria do dia a dia. Imagina você não comer carne, nem frango, nem ovo em restaurantes, às vezes não tem opção. Então limita muito mais, assim. É uma restrição já, então é difícil, mas eu tenho vários pacientes que fazem um sucesso, sabe? O documentário faz parecer mais fácil do que é. E não é, não. Requer mais organização e mais organização do que em geral para as pessoas que comem carne. É difícil, mas é possível. Lívia, vamos agora para o Hora da Verdade? O Hora da Verdade funciona assim. Para cada pessoa que participar do Hora Marcada, vai ser um Hora da Verdade diferente. Né? No seu caso, Lívia, o Hora da Verdade hoje é para a gente falar sobre mitos e verdades. Tá? E aí você vai dizer aí e explicar, né? Vai justificar por que é mito ou é verdade, tá bom? Tá bom. Combinado? Combinado, vamos lá. Lívia, comer carboidratos à noite engorda. Mito ou verdade? Mito. Não é verdade. Assim, o que importa é o que você está fazendo ao longo do dia todo. Se o carboidrato está de manhã, ou à tarde, ou à noite, isso não interfere. O que importa é o consumo de carboidratos ao longo do dia, que tem que estar ajustado de acordo com o plano alimentar todo, né? Com a sua alimentação do dia. O que acontece é,
Se você não faz atividade física à noite, não é uma refeição que precisa ter muitos carboidratos. Então, eu acabo falando para os pacientes, à noite evito o carboidrato, porque eu com certeza reforcei o carboidrato antes e depois do treino desse paciente. E se esse horário não é, se o treino não é à noite, não tem por que à noite ser uma refeição reforçada. Então, por esse motivo, sim, a gente busca evitar o carboidrato à noite. Mas não que ele engorde, não é isso. Tá. Comer ovos aumenta o colesterol ruim. Não, mito. Antigamente se acreditava isso, né? Mas hoje em dia, com muitos estudos, já se sabe que não. O ovo, ele tem a gema, que é uma gordura muito boa. E se você consumir 15 ovos no dia, é muita gordura, e aí sim pode aumentar o colesterol, mas não é a culpa do ovo, é a culpa do excesso de gordura. Esse excesso de gordura pode vir de óleo, pode vir da gema do ovo, pode vir até de abacate. Se você comer 10 abacates no dia, pode ser que o colesterol suba, porque é muita gordura, a gente não precisa de tudo isso. Agora, se tiver ajustada essa gordura dentro da sua alimentação ao longo do dia todo, e para você pode comer 5 ovos no dia, e a gente vê lá, eu calculo e vejo que, 5 ovos deu uma quantidade de gordura e de proteína super boa, não vai causar colesterol nada, tá ajustadinho para você, para o seu peso, não é mito. Tá bom. Comer alimentos picantes acelera o metabolismo. Eles são termogênicos, assim, então não é que acelera o metabolismo, mas eles ajudam, por exemplo, em treino. Porque o que acontece? Tem gente que fala, eu vou tomar café e gengibre e pimenta e meu metabolismo vai acelerar. Pode comer pimenta e ficar assistindo Netflix o dia todo. Você acha que vai acelerar o metabolismo? Não faz milagre a pimenta. Mas se você coloca, por exemplo, a pimenta antes de um treino, tem aqueles cafés que o pessoal faz, um café, sabe, termogênico? Sim. Que vai gengibre, vai pimenta, a própria cafeína. Sim. Isso tudo acaba sendo, sim, tem um resultado positivo para o treino. Então, você toma aquilo e vai treinar, isso te dá, sim, ajuda a melhorar a resposta, assim, ao metabolismo, sim. Mas não adianta, assim, não é milagre. Tem gente que acha, vou tomar o dia inteiro água com gengibre e fica o dia inteiro trabalhando sentada, não treina, chega em casa, fica no sofá, e o gengibre não faz milagre também. Claro. Não é bem assim. Concordo com você. Ele tem propriedades termogênicas, mas não milagrosas. Beber água durante as refeições engorda? Não engorda. A questão da água não é. O problema de tomar líquidos durante a refeição não é de engordar. O problema é que, assim, o esôfago, que é o canal que liga o alimento da boca até o estômago, um canalzinho chama esôfago. O esôfago, ele tem um movimento que chama peristáltico, que é um movimento... Ele tá aqui fazendo. Eu acabei de comer agora aqui essas coisinhas que você preparou aqui pra gente, tem uns mix de legumes ali, chips de legumes, né? Eu não precisei falar, peraí, que agora estou deglutindo, é natural do corpo que ele faça esse movimento que faz com que leve o alimento de uma forma, né, devagar, lá para o estômago. Tanto que isso, se você, a partir do momento que você engole, se você virasse de cabeça para baixo, o alimento chegaria até o estômago. Se você comer, depois que engolir, deitar, o alimento chega até o estômago por conta desse movimento. Se você toma muita água, você atrapalha esse movimento. Você acaba fazendo com que o alimento escorregue mais rapidamente para o estômago. E isso tem um prejuízo, na verdade, porque desde a hora que você está mastigando, já tem hormônios e toda uma questão do sistema nervoso falando, ela tá mastigando, começa a produzir ácido pro estômago porque tem alimento chegando. Então, começa toda uma preparação do nosso sistema digestório desde a nossa mastigação. Se você toma muita água, você acaba fazendo o alimento escorregar lá para baixo. Você atrapalha todos esses sinais perfeitos, assim, que o corpo tem do sistema digestório. Então, esse é o problema, na verdade. Você atrapalha a digestão se você fica tomando muita água durante a refeição. E também a questão de volume, né? Se você consome muita água e mais o almoço, por exemplo, né, que é um prato de comida, você acaba enchendo muito mais esse estômago. Então, tem dois problemas. Um, às vezes, você acaba não conseguindo comer o que você deveria, por conta de ter muita água no estômago, que para alguns só isso é um problema, mas para a grande maioria é realmente essa dilatação assim do estômago, né? Porque daí fica um conteúdo muito maior e aí você acaba já dando uma dilatadinha nesse estômago e não está sendo preenchido com alimento, é água. Então há uma protusão
abdominal, mas Sim. não é de engordar. É só não. porque encheu mesmo. Encheu. E isso a longo prazo pode fazer com que no futuro você tenha que daí comer mais para preencher esse estômago que ficou ali um pouquinho maior. Mas na verdade é sobretudo uma questão de atrapalhar a digestão. E aí não pode, tem que evitar, tem que realmente consumir depois. Claro, num dia muito quente, é isso que eu falo, tudo é equilíbrio. Num dia muito quente, você tá, né, almoçou fora, você quer dar um gole no meio da refeição, não tem problema, você dá um gole, mesmo que durante a refeição. Sim. Mas não é o que as pessoas fazem, né? As pessoas enchem copos, e aí terminou o copo e enche outro copo. E aí é um volume muito grande, que daí não deve tomar, não. Tem que evitar. Mas você falou de água, e se a pessoa toma refrigerante com a comida? Aí não, pior ainda, porque daí tem todos esses problemas de digestão e de aumentar o conteúdo do estômago, e mais o açúcar, o gás, tudo que compõe o refrigerante. Então são problemas a mais que vão gerando. É uma outra coisa também, né? Lívia, comer carne vermelha todos os dias é prejudicial à saúde? Grande parte da gordura que a gente consome, e isso fala muito no documentário, grande parte da gordura que a gente consome vem através da carne vermelha. Então, se você quer uma alimentação menos gorda, né, assim, em questão de gordura mesmo, reduzir a carne é uma boa. Então, a carne vermelha eu acho ótimo, super gosto e tal, mas vale a pena realmente você variar com frango e peixe, porque tem muito menos gordura e acaba que tem até essa questão, assim, essa carne vermelha, qual a qualidade dessa carne? Será que não é nada, não é salsicha, linguiça, não é nada disso que daí é embutido? Daí já tem aquele problema mais que é daquele potencial cancerígeno que a gente falou no início. Uhum. Então, sendo uma carne vermelha magra, por exemplo, o patinho, que é um corte muito magro da carne, mesmo assim vale a pena variar com frango e peixe, sabe? Fazer sempre uma diversidade maior ali da proteína que você ingere. Peito de peru é um alimento cancerígeno? O peito de peru entra nos embutidos que a gente falou. Então, antigamente, inclusive, como eu falei, eu atendo há 10 anos. Eu lembro de, no primeiro, segundo ano de atendimento, eu falar para o paciente, não, mortadela e presunto não. Coloca peito de peru, porque é mais magro. Então, a gente passava assim porque é mais magro. Em questão de caloria e gordura, o peito de peru é muito melhor. Mas é um embutido igual. E aí, foi logo em seguida que eu vi essa classificação falando dos embutidos. E aí, quando eu vi que estava junto com cigarro e tal, eu falei, cancela peito de peru. Ele é mais magro, mas qual a pergunta que você falou? Se ele é o quê? Cancerígeno. Ele acaba tendo esse potencial cancerígeno, assim como todos os outros embutidos. Então, tá fora. Ele é mais magro, mas não tira essa questão de ser um embutido, né? Então é verdade. Sim. Açúcar mascavo é melhor do que açúcar branco? Essa pergunta é muito boa, porque muita gente tem dúvida. O açúcar mascavo, ele, pela cor, você vê que ele é natural. O açúcar, ele é branco porque ele tem muita coisa química adicionada a ele. Ele é processado, né? Ele é muito processado. Então, o açúcar mascavo é sim melhor. Ele é muito mais puro do que o açúcar branco. A gente nota isso pela cor. Se mudou tanto a cor de um para outro, é porque um deles foi mexido demais, né? Processado demais. Então, sim, o açúcar mascavo é melhor. Mas, se você consumir 10 gramas de açúcar branco refinado e 10 gramas de açúcar mascavo, os dois têm a mesma resposta em questão de pico de insulina, em engordar, igual. As pessoas não acham isso. Elas sabem que o mascavo é sim melhor, mas ele é melhor em questão de ser mais puro. Não que ele tenha um impacto menor na glicemia. É açúcar de qualquer forma. Então, para quem é diabético, não interessa se é mascavo, se é refinado, se é demerara, não interessa. Nenhum pode. Porque eles têm o mesmo impacto é açúcar. Só é menos industrializado, menos processado. Tá, então, o índice glicêmico muda? Não muda? Não, açúcar de qualquer forma, não muda. Então tem o mesmo pico, não pode para diabético, sim, consumido em grande quantidade, engorda, igual. A única coisa é só que ele é mais puro. Uhum. E dieta rica em frutas pode causar diabetes? Não. Eu pensei porque, assim, rica, eu já cheguei, por exemplo, uma paciente, eu falo assim, salada é à vontade, falei pra uma paciente, aí o marido dela falou assim, Lívia, ela come no almoço 6 tomates, todo dia. Eu falo, gente, então eu tenho medo de falar à vontade agora, tá? Eu falo, caraca, não precisa ser tão assim, né? Então, assim, dieta rica em frutas, que é uma fruta no almoço, uma fruta, depois do almoço, né, uma fruta no café da manhã, uma fruta à tarde, uma fruta à noite, quer dizer, 4 frutas no dia, 5 que seja, não causa diabetes. A questão é assim, se você já tem
um pezinho ali, já é uma pessoa pré-diabética, tem algumas frutas que vale a pena evitar porque ela tem um índice glicêmico pior, assim. Tem frutas com índice glicêmico baixinho e tem frutas com índice glicêmico pior. O que eu peço para evitar, que daí sim é uma coisa que não é muito bacana, é o suco das frutas. Porque daí o suco das frutas é muita fruta, por exemplo, o suco de laranja. São várias laranjas e sem nada de fibra, porque não tem ali o bagaço, é realmente só o suco da fruta, né? Então, aí o suco eu peço para sim evitar. Mas a fruta não causa diabetes, não tem isso. Só precisa consumir, assim como tudo na vida, assim como a proteína também, de forma equilibrada. Então, e tem essa questão da individualidade. Se a pessoa é pré-diabética, eu vou falar, bom, pode fruta, mas você sempre vai associar com fibras, porque daí tem um impacto na glicemia melhor. Então, tem formas de você consumir para que tenha um impacto não prejudicial no seu organismo, mas em geral, eu não quero responder que isso é verdade. Não causa, isso é um mito, mas não quer dizer que é à vontade, assim, Sim. nem água. Você não pode tomar 20 litros de água no dia, né? Que alguma coisa não vai dar certo, não vai dar bom. Então, não, isso é mito, não causa diabetes. Tá. Proteína em pó é indispensável para ganho de massa muscular. Não é indispensável, mas ajuda demais. É muito mais fácil para quem faz atividade física, para quem está treinando bem. É uma forma muito simples e rápida e até, se você avaliar por dose, até mais barata do que só bater a quantidade de proteína que a pessoa precisa, principalmente quando o objetivo é hipertrofia, que daí precisa ser uma quantidade um pouquinho maior, só na alimentação. Sim. Vale a pena, ajuda demais. Então eu sempre falo, não é obrigatório. Se você não quiser tomar proteína em pó, não é necessário, mas vai ajudar bastante. E então não é indispensável, tem como fazer sem. Eu tenho pacientes que, por algum motivo são contra e não querem, e a gente consegue o mesmo ganho de massa através da alimentação. Mas é mais simples, porque senão a pessoa fala, eu consigo comer proteína no almoço e no jantar. Mas não é só no almoço e no jantar. Para bater a quantidade que você precisa no dia todo, tem que ter uma quantidade boa no café da manhã, muito boa no café da tarde, proteínas boas tanto no almoço quanto no jantar, e aí nem sempre as pessoas conseguem fazer isso. Por isso que a proteína em pó ajuda tanto. Então, não é indispensável, é possível, mas ajuda pra caramba. E Lívia, a depender do que você responder agora para essa última pergunta, o que vai ter de gente dormindo sem roupa? Ai, meu Dormir Deus. sem roupa ajuda a perder calorias? Não! Meu Deus, não, de forma nenhuma. Não. Tem, assim, uma questão até falam assim, no frio, né, a gente acaba tremendo mais, e aí isso acaba você gastando caloria, né? Mas, nossa, não, de forma nenhuma isso ajuda. Acho que talvez essa é a ideia de dormir sem roupa, talvez? Sim. Não precisa passar frio, não é um gasto... Porque daí o corpo trabalha mais para poder... se manter aquecido, isso. né? Não emagrece. Então, infelizmente, não é simples assim. Infelizmente, você precisa dedicar 1 hora do seu dia para realmente fazer um exercício que tenha um gasto calórico suficiente para ajudar no processo. Não é só dormir sem roupa. Mexer o esqueleto ainda é o melhor caminho, né? Lívia? Ainda é o caminho que funciona. Certo. Lívia, vamos agora para perguntas da galera. Legal. Pode ser? Pode, claro. Então vamos lá. Quais os tipos de alimentos mais prejudiciais à saúde? Fernando, do canal NandoTuber, Jacareí, São Paulo. Ótima pergunta, Fernando. Os mais prejudiciais são os alimentos muito ricos em açúcar, que tem alimentos, por exemplo, refrigerante é um deles, que num volume, assim, se a gente pega, por exemplo, uma caneca dessa de refrigerante, até aqui, assim, é que como tá diluído, a gente não enxerga. Mas até metade aqui é açúcar mesmo. Como tá diluído, a gente não vê isso tudo, mas é muito. Então, esses alimentos que estão escondidos ali, mas a gente sabe que tem muito açúcar, muita gordura, que é o caso de chips, sabe? Tipo batatinha, Ruffles, essas coisas. Sim. Tem muito óleo e a gente não vê. Mas quando a gente tem umas fotos que mostram, né? Isso aqui tudo de óleo nesse pacote. É muita coisa. Então, eu colocaria principalmente esses ricos em açúcar, que é doces em geral e refrigerantes e tal, e comida congelada, daí porque tem muito sódio, então tipo essas lasanhas congeladas, tem a quantidade de sódio que você pode ao longo do dia todo, que é o mesmo caso do macarrão instantâneo, tem a mesma quantidade de sódio que pode no dia todo, e embutidos. Então é uma listinha aí, né? Sim. Alimentos ricos em açúcar, embutidos, que daí são ricos em gordura e tem aquele potencial cancerígeno,
e alimentos com muito sódio, que daí são principalmente esses congelados, enfim, Sim. E macarrão instantâneo. Próxima pergunta. O inhame realmente ajuda na recuperação da imunidade quando uma pessoa está com dengue? Angélica, especialista em sobrancelhas de Jacareí. Oi, Angélica. Angélica, sim, é verdade. Todo mundo me pergunta, será que é mito isso? Não, o inhame tem mesmo propriedades que ajudam muito para a imunidade em geral, mas também para quem tá com dengue. Agora é uma fase que tá, né, infelizmente a dengue tem sido um problema agora, e comprem inhame e façam porque realmente ajuda enquanto a pessoa tá se recuperando, sabe? Sim. Vale a pena investir no inhame. Legal. Próxima pergunta, Lívia. Qual o papel da nutricionista em um restaurante? Cleiton Vinícius, chefe de cozinha de Jundiaí. Cleiton, o papel da nutricionista, eu até fiz estágio, né? Na época da faculdade a gente tem que fazer estágio em todas as áreas, uma delas é restaurante, eu fiz em restaurante industrial. Então eu lembro que o papel do nutricionista era, montar o cardápio, né? Você precisa montar para que tenha uma variedade de alimentos e tal. E é responsável pela parte, eu não sei se é essa palavra que usa, mas da parte sanitária mesmo. Então, assim, verificar a temperatura, porque, por exemplo, os alimentos congelados têm que ficar congelados a tal temperatura, senão acaba que o risco de contaminação é muito grande. Então, é o nutricionista que tem esse cuidado em questão de contaminação mesmo, porque se o restaurante fornece alimento para muita gente, precisa ter um controle para que garanta que não tenha intoxicação alimentar e tal. Então esse é o papel, é o trabalho da nutricionista, garantir que tudo esteja de acordo com o que a legislação manda. Próxima pergunta, Lívia. Oi, Lívia, tudo bem? Estou passando porque estou com algumas dúvidas, acho que não só eu, né? Muitas pessoas, sobre alimentação inflamatória ou anti-inflamatória. Hoje em dia tem tantas notícias, né, que a gente não sabe como filtrar tudo isso, né? Se a gente excluindo certo tipo de alimento vai ser positivo ou não, ou só pessoas que têm alergia a isso vão sentir algum benefício. Eu sei que é um assunto muito polêmico, né, que tá bem alto hoje em dia, e aí queria bater um papo sobre isso. Se isso realmente vai ajudar ali na nossa saúde, cognição, ou realmente é algo que é mais mito. Ai, que surpresa boa! Como você conseguiu isso? Adorei! Responde a Raquel. Ai, a Raquel é uma grande amiga e também minha paciente. E para ela a gente tem feito também uma alimentação mais anti-inflamatória e tal. E sobre a alimentação anti-inflamatória que ela perguntou, tem alguns casos que é obrigatório assim fazer. Então, por exemplo, pacientes com doença celíaca ou pacientes... Doença celíaca não, porque daí são pacientes que não podem com glúten, aí é muito específico. Mas, por exemplo, pacientes com doença autoimune. É um grupo de pessoas que precisa ter uma alimentação muito assim anti-inflamatória, porque acaba que esses, por exemplo, leite, glúten, que tem um potencial inflamatório, para as pessoas que têm essa predisposição, faz realmente um estrago, assim, sabe? Tem um malefício muito grande. Então ela falou que é polêmico porque, por exemplo, principalmente sobre leite e glúten, que são os principais inflamatórios, tem gente que precisa todo mundo excluir? Realmente isso é muito polêmico. Eu não excluo dos meus pacientes em geral, não excluo da minha alimentação pessoalmente também, porque eu não tenho nenhuma doença que vá beneficiar, enfim, para mim não é interessante, mas tem grupos de pessoas que é sim muito importante. Então, por exemplo, o leite é inflamatório. Se você tiver alguma condição, se você tiver alergia à proteína do leite, se você tiver doença autoimune, se você tiver um tipo de biose específica, sim. E aí tem, então não é que às vezes as pessoas leem, né, é glúten, inflamatório, e acha que é inflamatório para todo mundo. Não é assim. Então, ela perguntou, né, precisa mesmo para todo mundo e tal? Não. É inflamatório para algumas pessoas em específico que estão trabalhando e tentando melhorar algumas questões específicas, como esse que eu falei, fibromialgia, doenças autoimunes em geral, endometriose, pessoas com alergia à proteína do leite e ao glúten, daí é óbvio que tem que excluir. Então, e colocar suplementos e alimentos que são antioxidantes, isso melhora muito. Então a gente precisa, por exemplo, vou falar do caso de endometriose, que é o que eu mais tenho no consultório. Precisa mesmo ser uma dieta anti-inflamatória, então você precisa excluir tudo que pode causar uma inflamação, que daí, então, nesse caso, a gente evita o leite
evita o glúten, porque eles têm sim esses potenciais que podem estar relacionados na doença, e coloca muita coisa antioxidante. Então coloca muitos alimentos ricos em vitamina E, que é o principal antioxidante. Aí faz exame de sangue para ver se a vitamina D está em níveis excelentes, coloca bastante ômega 3, que daí também tem que ser suplementado, porque através da alimentação a gente não consegue a quantidade de EPA e DHA que a gente precisa, que é o que compõe o ômega 3, então precisa sim fazer uma coisa mais específica, sabe? Colocar muita coisa anti-inflamatória e antioxidante, e excluir tudo que pode ter algum potencial inflamatório para melhorar algumas doenças. Certo. Última pergunta, é uma pergunta especial aqui, viu, Lívia? Dá um oi pra mamãe, filho. É a mamãe que cuida da nossa alimentação, né? E dá frutinha pra você todo dia. Ai, que enche amor. nossa geladeira de fruta, né, amor? Se fosse por você, eu não comia fruta, não. O papai dá uma fugida da dieta, né? Eu sou o paciente mais difícil dela. Mas a gente é super grato por ter você na nossa vida, que ajuda a gente bastante com a alimentação. Que você que deixa a gente comer as coisas certas, né? Deixa a gente mais saudável. E do nosso filho aqui, né? Né, gatão? Dá um tchau pra mamãe. Pra quem te ama muito ela, fala. Amor, a gente ama muito você, viu? Um beijo. Ai, Luiz, eu achei que a Raquel já ia cortar meu coração, já amei ela aqui. Agora o Felipe e o Lucas, não acredito, que surpresa boa. Que bom que você gostou. Ai, eu amei. Não, isso é verdade. O Lucas, ele é um dos meus pacientes meus pacientes não, porque ele não é. Ele fala, não vou no seu consultório, ele foge da bioimpedância. Santo de casa não faz milagre, né? Mas a gente tenta, assim, eu acho que é muito mais disso mesmo, assim, ele talvez antes não tivesse um hábito de ter muito, não fazia parte da rotina de ter tantas frutas e, enfim, uma alimentação melhor, e ele adora comida saudável, só que adora a não saudável também. Então em casa eu falo, em casa só tem isso aqui, ó, tudo que tem saudável. Então, eu tô com fome, tem maçã, tem pera, tem frango, tem ovo, tem essas coisas. Sim. Então a gente melhora, e também, claro, eu espero fazer isso pro Felipe, até passo ele na nutricionista, porque daí quero bem específico para ele, porque eu tô acostumada a calcular a dieta de adulto, né, de bebê não é comigo. Então, ele passa também na Nutri, aí eu tento cuidar da alimentação, porque é muito importante, né, como melhora tudo, assim, e em casa a gente não faz mesmo dieta, é só uma alimentação saudável, então a gente cuida para que nas compras tenha tudo saudável, para que o Felipe veja a gente comer, e aí se a gente tá comendo alguma coisa a gente pode dar para ele, porque agora não, porque até 1 ano ele não pode nada com sal, então se a gente tá jantando ele não pode comer o nosso jantar, mas aí eu sempre pego um tomatinho e aí dou para ele, porque ele já quer tudo que a gente come, né? Então a gente tá já cuidando disso para ter uma alimentação saudável, né? Não é dieta, mas é o que eu espero que todo mundo, que os meus pacientes enxerguem também, que o cardápio, a dieta é só um norte para que eles tenham que seguir, mas que na verdade, para ter uma alimentação equilibrada, sabe? Então, o cardápio é só um meio para que eles entendam que, na verdade, essa rotina, essa mudança alimentar que tem que acontecer na rotina, assim. Então, mas adorei a surpresa, obrigada. Nem sei que horas que eles gravaram isso. Também não sei, imagino que seja de madrugada. Ai, meu Deus, obrigada. Lívia, amei a surpresa. Deu por hoje? Sim, espero que a gente tenha, né, falado um pouquinho sobre cada coisa, mas que tenha sido bem esclarecedor. E agora, se o pessoal tiver dúvida, já é um canal para que as pessoas possam mandar as perguntas, e eu estou à disposição para responder todas elas. Agradeço sua participação, Lívia. Obrigada. Tenho um carinho muito grande por você. Eu não sei se você tem lembranças da minha passagem com você também. Faz tempo, né? Faz tempo. Tô precisando voltar, confesso, sei disso, mas eu agradeço você também por todo o carinho que você tem aí, que eu sei, imagino também que você tem com seus pacientes para montar aí todos os cardápios. Tenho sim. Obrigada, Luiz, pelo convite, adorei. Obrigado, pessoal. Até mais.